E aí? Cartão de crédito, aliado ou vilão? Qual que é o seu ponto de vista? Pra mim, ele é um super aliado. Inclusive, não era à toa que eu tinha vários. Exato. Eu já não gosto muito. Eu prefiro não usar, mas você acabou me convencendo. Eu te induzi. Me induzir não. Você... Não, Eu te mostrei os benefícios? não. Você me impôs. Ah, eu te impus. Você me impôs para poder usar cartão de crédito. Entendi, eu impus ele. Mas foi por um bom motivo. Pra quê? Qual que era o motivo? Pra organizar melhor o nosso controle financeiro. Certo. Não ficou melhor? Sim. Ficou bom. Só que aí a tendência é gastar mais. Mas você achou que realmente você gasta mais usando cartão de crédito? Sim. Eu sim. Sério? Sim. Tá, então bora falar sobre esse assunto? Bora falar sobre isso, então. Vamos lá. Então, o assunto de hoje é realmente esse. Cartão de crédito, ele é seu aliado ou vilão? Ou um vilão. Então, como eu já falei aqui, eu sempre vi o cartão de crédito como um aliado. Eu uso cartão desde... Não sei. Sempre uso cartão de crédito. Eu cheguei... Eu acho que eu não sei se eu já te contei isso. Quando eu fiz 18 anos, eu fui comprar... Você fez a compra na CIA. Cartão da CIA no Shopping Penha. Porque tinha desconto. Até por uma época, se eu não me Alguns engano, fizeram na Renner, tenho certeza. Dia dos Pais, porque dava desconto e eu comprei camiseta, né? Claro, camiseta pro Polo. pai, né? Uma camiseta polo. Que meu pai não gostava, inclusive, nem sei se ele usou essa camiseta, mas enfim. E aí eu fiz pra ter os descontos, cheguei em casa com cartão de crédito, minha mãe fez o quê? Mandou quebrar? Mandou cancelar o cartão. Falou que não era pra gente ter o cartão, que se a gente quisesse usasse o dela. Era uma forma dela controlar a gente. E desde então, ela liberou o cartão dela, mas de verdade, eu nunca vi o cartão como uma forma de extensão de renda. E eu vi como realmente uma forma de pagamento, que eu vou utilizar, porém eu tenho um prazo maior para pagar aquilo dali. Basicamente, você está usando o crédito de um terceiro durante esse período. Isso. E não o seu próprio crédito. Só que não é o que a maioria faz. O que a maioria faz, ela acaba usando o cartão de crédito como uma extensão de renda. Então ela tem a renda dela ali, o salário X, né? Vamos pegar um número fictício, 2.000. E aí ela pega e tem mais 4.000 de limite. Mais 4.000 de limite para poder utilizar. Então ela acredita que a renda dela é 6. Só que na verdade... 2. É menos de 2, que tem os descontos. Então, eu vou falar um pouquinho de como que eu utilizava o cartão e alguns exemplos que eu pego de casos de formas que não deveria ser utilizado, tá? Antes da gente casar, como eu sempre fiz coisas de renda extra e tudo mais, então eu meio que defini alguns cartões para utilizar com algumas coisas específicas. Então, recompra de produto, recompra de estoque. Então, eu deixava cada cartão para uma coisa. E acabava que eram tudo datas diferentes de pagamento. Então, eu tinha cartão que vencia ali entre o dia 6 até o dia 10. Aí eu tinha um outro que vencia ali no dia 20 e tinha o do dia 30. Então eu usava vários cartões. Eram vários cartões mesmo. E tinha essas 3 datas diferentes. Só que acabava que... eu nunca cheguei a não pagar um cartão de crédito. Nunca teve isso. Mas era muito cartões. E eu tinha que ficar olhando as faturas pra discriminar certinho. Descrever ali o que eu colocava, o que eu comprava. Então isso acabava demandando tempo. Porque eu sempre, principalmente porque eu usava o cartão de crédito da minha mãe. Depois eu comecei a ter crédito, depois eu ficar mais velha, né? Eu tinha os meus cartões, só que eles não tinham limite suficiente para eu comprar tudo que eu precisava da revenda mesmo. Então eu utilizava o da minha mãe e o do meu pai. Então por isso que eu tinha 3 datas diferentes. E naquela época eu usava mais de 3 cartões. Mais de 3. Chegou uma época que eu lembro, você tinha 6, Ana Paula. Não era 6, acho que era 5. 5, uma grande diferença. Eram 5, que eram 3 meu, uma da minha mãe e uma do meu pai. Exato. Isso, eram 5. Exato, e eu não tinha nenhum. Exato, ela tinha 5 cartões. Porque eu tive um cartão, eu lembro,
2016 eu fiz um cartão de crédito que tinha R$500. Eu também fiz esse negócio da C&A, também abri um cartão lá meu primeiro emprego. Comprei roupa, parcelei 10 vezes. O ano inteiro, a alma foi R$80 de parcela por mês, R$800 de roupa. Porque eu tava precisando de bastante roupa mesmo. Eu não tava ruim. Mas aí eu tive esse cartão, depois eu cancelei por causa das taxas, e aí depois eu vim ter um cartão, que aí devido à crise financeira e outros problemas pessoais na época de negócio que a gente quebrou, era só R$500 de limite, eu consegui dever esse cartão. Sim. E aí foi de 2017 até 2019, 2020, 20 para 21, eu fiquei sem cartão de crédito. Fiquei aí 5 anos, pelo menos, sem ter cartão de crédito. Em raras exceções, se eu precisasse usar, comprar algum curso parcelado, onde eram valores maiores, eu pedi o cartão emprestado do meu pai. Mas eu fiquei 5 anos sem utilizar. Porque se eu tinha dinheiro e eu poderia usar para aquela finalidade, eu gastava. Se eu não tinha, eu não usava. Então é uma maneira de eu controlar melhor a minha renda. Se eu tenho, se eu não tenho, simplesmente não tenho. Então, justamente para não utilizar o cartão como uma extensão de renda. Perfeito. Como algumas pessoas fazem. Isso. Quando a gente casou, eu ainda utilizava esse tanto de cartão, né? Isso. E ainda fizemos mais um do mercado. Aí realmente foram 6. Aí 6. Só que aí do mercado. E 7 o seu, depois que teve o seu. Isso. Da Porto. Só que aí o do mercado foi visto, onde a gente ia fazer mercado sempre. Não ia no mercado e tinha o benefício de ter desconto. Então a gente fez aquele cartão. Claro que a gente cancelou a anuidade. Para poder não pagar a taxa. Senão não valeria a pena. Então a gente tinha aquele cartão ali para poder economizar no mercado. Exatamente. Então, naquela época, eu utilizava esse tanto de cartão. Nunca cheguei a dever os cartões, sempre pagava tudinho. Só que aí começou a ficar muita coisa para eu administrar. E em vez de ajudar esse tanto de cartão, tava bagunçando a minha mente. Então, o que o Stefano falou? Ana, começa a diminuir o uso desses cartões. E aí... Ana Paula, que eu não te chamo de Ana. Isso, Ana Paula. Amor. Não, muito menos. Não chama de amor. Raro. Tá bom. Deixa eu Você quer mostrar que você é carinhoso romântico? Foco. Vamos lá. Vou cortar essa parte da questão. Mas o Stefano falou, Ana, para de utilizar esse tanto de cartão, diminui, porque eu acho que vai ser melhor. E foi o que eu fiz, né? Então eu cancelei. E aí eu comecei a ter muito crédito. Então eu não tinha você falava que você utilizava porque não tinha crédito. Na época eu nem trabalhava com finanças, hein, profissionalmente. Nem você. Não, a gente já tinha casado, tá certo? A gente já tinha casado. Mas eu falava pra você que você só vai começar a ter crédito a partir do momento que você usar os seus cartões e não usando de terceiro. Meus pais, no caso, que eram os que eles tinham mais crédito. E realmente, aí foi quando meus limites começaram a aumentar. Porque, olha, gente, custou pra esses limites aumentar. Muito. Demorou lógico, muito. Quando eu teve um emprego registrado, como vai aumentar o limite? Então, eles nos bancos não confiavam muito em mim. Então, como eu tinha que fazer compras muito altas, então meus cartões eles sempre vieram altos e nunca foi um susto, porque eu sempre controlei muito bem isso. E aí, quando eu comecei a ter crédito, foi aí que eu comecei a diminuir a quantidade de cartão. Continuei utilizando os cartões normalmente, como eu sempre fiz, porém de forma reduzida. Então, aí a gente tava com essa quantidade, 7. 7 ou 6? Já que era 6. Eu tô considerando com o seu. 6. 6 mais o seu 7. Então, 7 cartões. E aí, o que eu decidi? Primeira coisa era não mais utilizar os cartões da minha mãe. Eu tinha um cartão da minha mãe que realmente ficava comigo. Era meu, só que era o nome da minha mãe. E aí, foi o primeiro que eu eliminei. Depois, eu eliminei o do meu pai, que tinha coisas parceladas, e aí eu fui parando de usar o deles. E aí foi quando eu comecei a diminuir os meus. Que aí o cartão, o Rosinha, foi o Rosa
Isso. Foi esses 3 que eu parei de primeiro momento. Aí, ok. Aí continuava usando o... Aí você continua... Eu tinha 2, mais o do mercado, 3 e mais o seu. Sim. Então, 4. Certo? Isso. E aí, quando a gente mudou, agora que a gente mudou, o cartão que a gente tinha era do mercado, que só tem em São Paulo, não tem aqui onde a gente mora. E a gente não ia ficar fazendo compras em São Paulo, não fazia mais sentido ter. Que eu fiz? Cancelei o cartão. E foi muito engraçado que o dia que eu fui cancelar esse cartão, a mulher me induzindo, né? Me induzindo. Não, cancelar. Porque, nossa, eu falei, será que eu tô fazendo uma boa coisa mesmo cancelando esse cartão? Ela me fez duvidar. Mas você sempre fica com esse sentimento de quando você vai cancelar um cartão e a pessoa começa. Ou não só cartão, por exemplo, você vai cancelar um stream, não que você entre no aplicativo e cancela, mas por exemplo, você vai trocar um plano de internet no celular, você liga para poder reduzir o plano, eles vão querer te ofertar um plano maior e convencer a você não cancelar, e você fica com aquele sentimento de perca, e ninguém gosta de perder. Sim. Então, por ter aquele sentimento de perca, você pensa assim, será que eu tô fazendo um bom negócio, cancelar esse negócio, esse troço aqui? E aí você fica com aquele sentimento de achar, tipo, caramba, acho que eu tô fazendo alguma burrice. E cartão é a mesma coisa, eles tentam te convencer a você permanecer ali com o cartão, porque vai ter inúmeros benefícios. Que eu não utilizava nenhum, só mesmo desconto. Exato. Então, e você fica com aquele sentimento e você não acaba... se vacilar, você não cancela e ainda pega o adicional. Essa é a realidade, porque eu já tive esse sentimento. Eles são treinados pra isso, né? Então, aí eu fui lá e cancelei. Aí, no caso, eu fiquei então com 2 cartões. E aí, esse mês agora, eu falei, Stefano, acho que não tem mais a necessidade de eu utilizar esse cartão aqui, porque agora eu vou mudar a data de vencimento dele e vou deixar um pro começo do mês, que vai ser o meu, e o outro do seu. E a gente utiliza apenas 2 cartões, um meu e um seu, para ficar melhor a organização e centralizar mais as compras, as coisas que a gente compra e deixar mais organizado dessa forma. Então, um vencendo no início do mês e outro mais pro final do mês, tá ok, tá ótimo. E aí assim a gente tem essa questão da organização que a gente utiliza justamente para isso. E porque também eu compro. E os limites hoje estão ok, dá pra gente comprar as coisas. E se caso precisar, a gente dá que aí só se for em períodos específicos, como a Páscoa. Isso. Aí eu ainda tenho os outros que eu não pago anuidade, eu não cheguei a cancelar. Deixei só tá bloqueado, temporário. Guardado. Eu nem cheguei a bloquear, não. Coisa, mas é bom bloquear. Porque... Só deixei guardado. Vai que eu perca, né? Não, só... Perder, não tem como perder porque tá dentro de casa, teoricamente. Mas vai que tem uma fuga de dados e aí use seu cartão na internet. Verdade. Então é melhor você bloquear e não só guardar, por questão de segurança. Sim. Então, e até um ponto, quando nós fizemos a formação de planejadores financeiros, o que uma pessoa comum precisa basicamente é uma conta no banco, um cartão de crédito e uma conta, por exemplo, numa corretora de investimento para poder investir o dinheiro. Essa estrutura básica simples, que normalmente toda reunião de planejamento financeiro a gente começa fazendo uma estrutura semelhante a essa, é suficiente para uma pessoa comum tocar a vida. Sim. Porque eu lembro também um caso de uma colega minha que trabalhava comigo, isso acho que foi 2021, não lembro. Mas ela vendia muito, ela trabalhava com produto de revenda de cosméticos, trabalha até hoje, e ela era top 1 da região, vendia muito, fazia muito dinheiro, sei lá, ela faturava uns 20 mil reais por mês com venda, e uma vez nós conversando, ela começou a ficar, passou por um processo de divórcio e começou a ficar endividada. E aí um dos pontos eu conversando com ela foi onde ela me disse que ela tinha 7 ou era 8 cartões de crédito. Onde não tinha nenhuma necessidade, porque ela trabalhava muito com dinheiro recorrente. Sim. Na mão, e ela tinha 7 cartões por ter, ali, só por ter, né? Só ali por ter e utilizava todos, e quando você tem muitos,
a tendência é ter muitas datas de pagamento. Dia 5, 10, 15, 20, 23, então 26, você tá 28. trabalhando para pagar, né? Você sempre está trabalhando para poder pagar a fatura de um cartão. E aí, onde acontece o quê? O deslize. Vem um feriado, a pessoa viaja, ela esquece de pagar uma fatura do cartão, ela acredita que pagou, porque às vezes acontece. Putz, esqueci de pagar a fatura do meu celular, por exemplo, da internet do celular, mesmo. Como já aconteceu. Então a pessoa, só que os juros da conta de um celular é os juros rotativos de um cartão é o maior do mundo no Brasil. Então é onde acontece os deslizes. E aí a pessoa tem muitos cartões, aí é onde ela acaba tropeçando e ela tá ela pode ter uma boa renda, mas ela tá ali a um passo de ficar endividada por causa do cartão de crédito. Sim. E então, dessa forma que a gente utiliza, e a gente falou aqui, né, uma coisa que a gente faz, mas eu não recomendo para que todo mundo faça isso. Que é o quê? Que é a questão de usar o cartão de crédito no mercado, né? Que a gente acabou de... Falei sobre que a gente tinha um cartão para isso, né? E assim, eu faço isso porque é uma forma de a gente centralizar, a gente fazer a compra do mês e a gente sempre faz no final do mês ali. E é sempre a compra referente ao mês que a gente vai consumir os produtos e pagar. E sempre à vista. Exatamente. Nunca, jamais parcelo o cartão para compra de mês. O ideal mesmo seria a pessoa comprar e pagar à vista. Sim. Certo? Certo. Porque se ela vai fazer uma compra todo mês de mercado, ela vai ter o dinheiro ali. Então ela compra, paga ali no débito, no Pix, no dinheiro e pronto, resolveu o problema. O que a gente faz é que a gente compra no cartão, mas a gente sempre paga à vista. Isso. E a gente compra no final do mês. Isso. A gente tem porque realmente, gente, se você compra ali depois do dia 25, você vai no mercado depois do dia 25, ou você vai no mercado depois do 5º dia útil, os preços das coisas realmente são mais caros. Sem contar o mercado mais cheio. E o mercado mais cheio. Então, realmente são mais caros. Então, a gente antecipa a nossa compra e passa no cartão, porque a gente paga no mês que a gente realmente consome. É como se a gente estivesse comprando o nosso pagamento ali no começo do mês. Então, ao invés de a gente ir, quando a gente tá com a grana, o dinheiro, a gente antecipa, paga os produtos mais baratos, principalmente carnes. A gente já fez essa conta e realmente é mais barato. E paga no mês que a gente realmente consome. Não parcelamos compras que fazemos recorrente. Eu não sei se você já reparou, mas algumas vezes que eu fui ao mercado e a gente vai fazer a compra e vai ali, passa no cartão à vista, quando a gente fala ali para atendente do caixa ou atendente e fala que é à vista, já percebeu às vezes uma estranheza deles? Você nunca reparou nisso? Não cheguei a reparar. Eu já reparei várias vezes. Quando você fala à vista, às vezes você percebe que a fisionomia do rosto da pessoa muda. Eu já reparei isso várias vezes. Eu não sei se é percepção minha ou se é muito comum por aí o pessoal parcelar a compra do mercado por ser uma compra maior. Grande, sim. Né? Mas eu já reparei isso. Quer dizer, o pessoal à vista e reforça a pergunta. E reforça a pergunta novamente, né? Exato, eu já reparei isso algumas vezes. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, né? A gente se tratar aqui. Também, deixa eu falar sobre a compra de mercadorias no cartão. Do quê? Que nem a gente tem a confeitaria, né? E é preciso comprar, principalmente agora morando em São Paulo, a gente precisa fazer compras grandes. E a gente faz compras todos os meses. E aí, acontece que eu evito o parcelamento, ou quando eu vou realmente fazer, que nem a gente fez nos últimos meses mesmo, a gente fez compras altas para realmente ter um estoque maior e não precisar ir tanto no caso na loja que a gente vai específica, onde que a gente compra todos os itens dos doces. E aí, eu sempre parcelo, se eu for realmente parcelar, de acordo com a quantidade do período que o estoque vai estar ali, mais ou menos. A gente consegue ter essa noção hoje da quantidade que a gente faz, por mais que alguns meses é maior, menor, mas a gente tem uma prévia ali, para nunca estender tanto
o pagamento, tipo, deixar fazer muitas parcelas. Por quê? Porque eu sei que mês que vem a gente vai fazer compra ali novamente. Então, eu evito fazer esses tipos de parcelamento com estoque. Então, se você tem algum tipo de negócio e você sabe que todos os meses você tem aquela compra, também evite parcelamento. Se caso você utilize o cartão de crédito para compra de mercadoria, tá? Ah, mas eu tô comprando aqui um produto que... Um exemplo. Vou dar um exemplo agora desse final de semana. O estoque que a gente faz de quando tá uma promoção de Nutella. E eu compro bastante Nutella. E aí acaba que às vezes... Ou talvez a gente nem parcele, dependendo do valor. Ou até mesmo, tipo, parcela em 2, 3 vezes. Só pra vocês terem uma noção. Mas assim, evite todo produto, às vezes as compras que você for fazer, que ela é uma compra recorrente, seja no supermercado, seja repor estoque de mercadoria do seu negócio, não parcela. Porque, por mais que você tenha a sensação que tá parcelando, vai pagar pouquinho no próximo mês, só que aí no próximo mês você vai recomprar. E aí sempre no futuro... Vai ter a parcela para pagar, sendo que aquele dinheiro daquele produto você já utilizou o produto para produzir, já vendeu, já recebeu, só que ainda a parcela vai vir lá para frente. Então você não vai ter esse dinheiro para poder pagar, porque você já gastou. Exatamente. Então lá na frente vai ficar uma bola de neve. Exato. Um outro ponto, por exemplo... são a questão dos benefícios do cartão de crédito, que eu acho que isso é algo gigantesco para poder ser falado, então a gente não vai entrar especificamente em pontuação específica de milhas, até porque a gente não tem tanto domínio sobre o assunto, mas é uma pergunta muito comum com os clientes de planejamento financeiro e até às vezes com conversas com amigos, com familiares, acabam perguntando o que a gente acha sobre o assunto. Eu não me lembro qual que é o estudo, em qual revista saiu, mas tem um estudo científico que fala que, se eu não me engano, o número é que as pessoas que costumam ter o cartão de crédito para poder ter benefício de milhas, elas acabam gastando 55% a mais do que elas gastavam, só por causa dos benefícios. Onde o cashback, por exemplo. Então as pessoas acreditam que eu vou pagar aqui no cartão para poder ter milhas, vou ter cashback e eu estou sendo inteligente. Só que o problema é que ela acaba às vezes gastando mais. Então o consumo dela aumenta para ela ter um desconto. Então na realidade ela não está economizando. Ela está gastando mais. E você acabou de me fazer de lembrar de um caso que eu atendi, onde essa cliente, ela começou a utilizar, porque falaram pra ela, é muito bom você pagar as coisas no cartão de crédito, porque você junta milhas. E aí, ela colocou isso na cabeça, de utilizar o cartão pra juntar as milhas. Só que aí ela começou a utilizar de uma forma que o limite dela foi aumentando e o salário não acompanhou. Então, ela usava o cartão e usava o salário para pagar o cartão. E aí ela utilizou esse limite do cartão como uma forma de extensão de renda. E ela começou a fazer, sabe o quê? Algumas coisas que ela tinha que pagar à vista, mas para utilizar o cartão, porque disseram para ela que utilizar o cartão era melhor do que pagar à vista, ela começou a fazer Pix no cartão de crédito. Já peguei um cliente assim também. E aí é uma ilusão tão grande esse Pix no cartão de crédito, porque os juros ele é muito alto. Se eu não me engano, eu não lembro o valor exato. Sei que um cliente meu fez uma compra no mercado com Pix no cartão de crédito. Ou era um empréstimo no Pix, acho que era Pix no cartão de crédito. E eu lembro que foi 5% a mais. Só que ele pagou na compra do mercado só porque ele utilizou essa modalidade. Mas é mais. É mais que 5. Sim. Eu lembro que no meu, eles estavam me oferecendo, era 13% ou era 15%. Eu só lembro desse caso, foi uma vez que aconteceu isso. E assim, a gente não para pra fazer cálculo. Quando eu vi, eu não tinha pedido nenhuma
para liberarem essa opção lá para mim. Então é automático. Na hora que você vai fazer o Pix, eles te perguntam se quer o Pix no cartão de crédito. E é muito fácil você ali na hora de pagar, você se você fizer um erro. Exato, é muito fácil, porque tudo isso tem estudos por trás para poder induzir o seu dedinho clicar ali para ser mais fácil. Exatamente. E assim, os juros são altos, são muito altos. Não compensa você fazer uma coisa dessa. Tá? O Pix no cartão de crédito é mais fácil você passar o cartão de crédito, não fazer o Pix no cartão de crédito. E aí eu lembro que eu fiz o cálculo, eu só não vou lembrar o valor exato, mas era um valor de R$30 que eu tinha que fazer uma transferência. E foi a primeira vez que eu vi, né, a modalidade Pix no cartão de crédito. E eu peguei assim e eu fui fazer a conta. Eu falei, caraca, mas tudo isso, sendo que eu já vou pagar o cartão ali no próximo mês. Então, eles... a forma que os bancos têm de ter dinheiro é fazendo, dando crédito e cobrando muito caro por esse crédito. Exato. Né? Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque é facinho. É uma pessoa da nossa confiança falar que aquilo é bom e só pela confiança que a gente tem na pessoa... As pessoas caem nos golpes por causa disso, né? Por causa da confiança de uma outra pessoa dizer algo. Eu tenho um cliente que ele, quando eu peguei para poder começar a trabalhar consultoria com ele estava na beira do endividamento. Ele não estava endividado, mas devido ao cartão de crédito começar a rolar muitas parcelas, coisas que ele começou a comprar, então ficou bem ali, ó. Ficou no limite, sabe? Tipo, na beira do precipício. Aí foi quando ele percebeu, aí ele foi e me contratou para poder a gente fazer um trabalho de planejamento financeiro. E uma das coisas, aí a gente começou a fazer a consultoria, começamos a ajustar as coisas, aí uma estratégia que ele utilizou foi o quê? Ele diminuía o limite do cartão de crédito dele e ele bloqueava ali pelo aplicativo, porque hoje em dia é muito simples fazer isso, né? Em alguns bancos, ele bloqueava ali o cartão. Então aquilo dali já dificultava para ele utilizar o cartão. Então toda vez que ele ia utilizar o cartão, ele pensava realmente se ele precisava fazer aquela compra e ele pensava em todo aquele trabalho. Que era o quê? Ter que desbloquear o cartão, aumentar o limite para poder fazer aquela compra, e sem contar que como a gente começou a fazer o trabalho e ele passou a ter a noção dos números, quanto sobraria no final do mês, ou se sobraria, isso fez com que ele tomasse mais consciência de que eu preciso parar de usar o cartão durante um tempo. Aí a gente fez um trabalho, conseguiu regularizar tudo, começou a investir, mas se eu não me engano até hoje ele utiliza essa estratégia para poder diminuir o uso do cartão. O uso do cartão. Isso são formas da gente... É o que eu faço também. Eu diminuo o limite do meu cartão. Por exemplo, a gente trocou os óculos agora recentemente. Tá até para poder chegar. Quando eu fui passar o cartão para poder pagar os óculos, eu tive que aumentar o meu limite, porque eu deixo o limite do meu cartão baixo. Justamente para eu me forçar a não usar o cartão. Então, é uma forma de se controlar também. Perfeito. Então, essa forma que a gente utiliza. Tem mais algum ponto que você está lembrando em relação ao cartão? De bate-pronto assim, eu acho que já tem bastante coisa que pode ser útil para a maioria das pessoas. Então, assim, hoje a gente não vê o cartão de crédito como um vilão, desde que você entenda que é uma forma de pagamento, não uma extensão da renda. Tá? E você sabe utilizar É claro que tem que tomar muito cuidado com as compras por impulso. É tão fácil passar um cartãozinho. Exato. Então, e agora, hoje em dia, que tudo pelo celular. Por aproximação, e agora por celular é mais fácil ainda. Exatamente. A modalidade de carteira no celular é só... encosta aí no celular, pronto. Você pagou ali, nem sentiu a dor do pagamento, que é a que a gente fala, né? Isso. A dor do pagamento é diferente quando você compra... Com dinheiro. Então, você pega uma nota de 50, 100 reais... e vai pagar alguma coisa. Qual que é a sensação? Não é tipo assim, você tá perdendo. Ai, meu Deus, tô perdendo aquilo dali. Já quando a gente utiliza o Pix,
quando a gente faz no cartão de crédito, débito também, a gente não tem essa mesma sensação do que quando o papel. E hoje, infelizmente, ou felizmente, sei lá, né? Depende do ponto de vista. A gente está cada vez menos utilizando cartão de crédito. E esses impulsos, usando cartão de crédito, não. O dinheiro físico. O dinheiro físico, a gente está cada vez menos utilizando dinheiro físico. E com isso, tende realmente ao consumo maior. Porque a gente não sente aquela dor da perca quando a gente faz um pagamento. Porque é como se o dinheiro não estivesse saindo. Exato. Então... Eu acho que é isso. Tá bom por hoje. Qualquer coisa na próxima a gente acrescenta mais alguma coisa no cartão de crédito. Deixa sua dúvida. A gente vai tendo mais conteúdos para ir compartilhando. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.